Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma LZ Live. Muito obrigado! Hoje, dia 27 de abril, agora são 8 horas em ponto, e nós vamos receber o Davi Braga, um especialista aí em gestão de pessoas, headhunter, enfim, uma série de habilidades, e vai falar um pouquinho pra gente em relação à questão dos líderes e liderados, soft skills, empregabilidade, uma série de questões bastante interessantes. Ele já entrou aqui, eu já vou chamá-lo. Olá, Ei, Luigi. Davi, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que isso, obrigado por ter topado. Você já tem até eu já estou fazendo essas lives há tanto tempo e até hoje eu posiciono. O povo fica me xingando que eu fico posicionando o celular e fico com a cabeçona aqui no Instagram. Mas enfim, tá. Gente, bom, antes de eu apresentar o Davi, falar que hoje é a nossa LZ Live de número 24. Já abordamos vários assuntos com convidados muito especiais. Essa semana está muito legal. Hoje a gente vai receber o Davi, falar um pouco de mercado de trabalho, empregabilidade, habilidades das pessoas nesse momento e pós-coronavírus. Amanhã a gente recebe a Heloísa Santos. Ela é coordenadora do curso de moda da Escola de Design da UENG. Vai falar como que a moda vai mudar nesses próximos meses e anos. Ela acha que a questão artesanal da moda vai voltar de vez depois disso tudo que a gente está vivendo. Na quarta-feira, a gente recebe o Roque Almeida, lá da Smart Inteligência Empresarial, uma consultoria que trabalha com micro, pequenas e médias empresas. Então, como que as empresas devem gerenciar, né? Devem fazer a sua gestão nesses tempos de crise. Bem legal o tema também. Na quinta-feira, a gente recebe a psiquiatra Marcela Yumi. Ela vai falar um pouquinho sobre saúde mental e coronavírus, né? Como que acontece, é importante, né? Muita gente com crises de ansiedade, muitas pessoas dentro de casa que nunca passaram tanto tempo em casa, então é importante conversar, dialogar, colocar para fora o sentimento. Ela vai falar um pouquinho disso. E na sexta-feira a gente recebe a jornalista e escritora Sabrina Abreu, que vai falar sobre criatividade e adaptação. Acho que vai ser um papo muito legal. E mais uma vez eu queria agradecer a presença do Davi. O Davi, gente, olha aqui, ó. Deixa eu pegar minha cola aqui, porque o homem é tanta coisa, senão eu esqueço. Então, primeiro o Davi, ele é CEO da Prime Talent. Eu quero que ele fale um pouquinho mais da Prime Talent. Inclusive, pode começar falando sobre a Prime Talent, que é uma empresa de busca e seleção de executivos de alta gestão. É colunista da rádio Band News e conselheiro de administração formado pela Fundação Dom Cabral. Além de participar da Associação Brasileira de RH, o cara agita em todas, né? Então isso você não pode falar do Davi é que ele não movimenta, né? Eu acho que isso é bastante importante. Tem dado várias entrevistas sobre home office, sobre um tanto de coisa. Nós vamos falar sobre tudo. E para quem nunca participou, você é uma live leve e o mais interativa possível. Mande o seu comentário, sua pergunta, sua participação aqui nos comentários ou aqui no campo da interrogação, onde você pode fazer uma pergunta. Muitas pessoas também mandam o inbox perguntando se depois tem acesso à live. A gente deixa 24 horas aqui no Instagram e depois a gente baixa, edita e coloca lá no YouTube da LZ para quem quiser sempre assistir essa live. Maravilha? É uma live bem leve, viu, Davi? Trouxe aqui um vinhozinho pra gente brindar a nossa live. Sei que você gosta. Isso é bom, Né? não fiquei para Aí, trás ó. não, viu, Luigi? Pra gente ficar... Eu moro em Nova Lima. Aqui tá um frio. Nossa, mas caiu a temperatura, tá bem frio, tá bem frio. Isso é Deixa eu bom. já começar aqui. Primeiro, Marcela Gomit está aqui com a gente. Obrigado, Marcela. Entrevistamos ela na quinta passada, uma fisioterapeuta muito legal. Já estamos aqui, a Lu, sua mãe, Ventura Lúcia, está aqui também. Bem-vinda. O Merlot Malbec, muito bem.
Grande Samuel Lloyd, nosso entrevistado da segunda-feira retrasada. Duas feras, exato. Foi sensacional a live dele. Claudinha Cavalcante, que inclusive foi o seu nome já estava na minha lista de convidados, mas Claudinha, na hora que eu mandei as programações, falou: não deixa de chamar o Davi, não, hein? Falei, não, que eu vou chamar. Cláudia é sempre uma querida. Isso mesmo. E super competente, uma extremamente. A melhor organizadora de eventos da galáxia. Essa é boa mesmo. A Su Matuzinho. Samuel falou que também está no vinho. Isso mesmo. Olha, Samuel está acompanhando bem, então. Muito bem. Fernando Castilho, excelente convidado. Parabéns, LZ. Obrigado, Fernando. Maravilha, gente. Vamos começar. Eu sempre faço esse esquenta, Davi, porque os primeiros 6, 7 minutos é de começar a convidar as pessoas para elas lembrarem que a gente está ao vivo aqui. E eu queria que você começasse a falar um pouquinho da Prime, que, assim, achei bastante interessante, né? Tive lá no seu evento no Mineirão, o Prime Experience, foi um dos eventos mais marcantes da minha vida. Queria te agradecer mais uma vez, foi muito legal mesmo. E eu não sabia que existia a Prime. Depois eu acompanho e vejo todo o trabalho, você comentou comigo o tipo de trabalho que você faz, e é um trabalho que a gente não conhece tanto em Belo Horizonte, é muito comum em São Paulo, é muito comum fora do Brasil. Mas eu queria que você apresentasse a Prime pro pessoal, primeiro. Maravilha, maravilha. Primeiramente, Luiz, obrigado, né, pela oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo. Falando um pouco sobre a Prime Talent é uma empresa de busca e seleção de profissionais estratégicos. Hoje nós estamos em São Paulo e Belo Horizonte também. E desses dois hubs nós fazemos projetos de alta gestão para toda a América Latina, né, atendendo clientes nacionais, internacionais, empresas familiares, empresas em processo de profissionalização ou não. Então, a gente tem sempre o empenho de buscar e selecionar profissionais estratégicos. Não necessariamente somente diretores, presidentes, gerentes sêniores, mas aquelas posições realmente que precisam de uma busca bem aprofundada, bem cirúrgica, é onde nós, os famosos headhunters, né, atuamos. Então, com essas duas bases aí. Belo Horizonte é a nossa base, por opção, mas sempre em São Paulo também, onde estão as maiores contas, onde está o centro de decisão do Brasil. Mas se engana quem acha que Belo Horizonte também não tem grandes fortalezas, né? Tem grandes empresas bilionárias, empresas que têm passado por processos bem interessantes de contratação. E mesmo no período de crise, como nós estamos, o mercado não para, né? Então é aí onde a Prime tem apoiado nessa busca de profissionais. E assim, claro que, né, você não vai abrir a sua estratégia inteira, mas como que funciona essa busca? As pessoas têm curiosidade, não, vai lá no LinkedIn, pede indicação para o fulano e para o ciclano. Como que funciona na prática esse trabalho? Então, a primeira coisa, Luigi, é entender o que o cliente precisa, né, para buscar, porque são as pessoas, por mais tecnológicas que sejam empresas, são as pessoas que fazem tudo acontecer, são elas que trazem os resultados. Então, usualmente, quando não é para um processo de expansão, ou seja, para novas posições, novas business units, por exemplo, quase sempre é para uma troca. E uma troca numa posição de uma diretoria, de uma presidência, por exemplo, ela precisa ser extremamente sigilosa, porque primeiro faz o processo de busca para depois fazer a demissão do profissional. Ou quando o próprio profissional ele toma a decisão de sair da empresa para uma nova oportunidade ou porque já não faz mais sentido para ele nesse momento, né? E diante disso a gente precisa entender então quais são as competências, quais são as habilidades, entender um pouco mais sobre a cultura da organização, entender que tipo de características, de conhecimentos técnicos esse profissional precisa ter, que tipo de experiências, que tipo de empresas, se precisa ter trabalhado em empresas multinacionais, se tem reporte para o exterior, se não tem, ou seja, é uma infinidade de itens que a gente precisa checar. Se precisa falar um inglês fluentíssimo, né, o fluente para a condução de reuniões, enfim, todas as características para que a gente possa, então, selecionar quais são as empresas que nós vamos abordar. É uma abordagem direta que a gente faz. Nós não anunciamos nenhuma posição. Nós temos uma metodologia internacional onde a gente faz essa abordagem direta. Agora, claro, a gente recebe no dia a dia currículos, né, de diversos profissionais.
O LinkedIn, ele é uma ferramenta extremamente interessante também para a gente procurar profissionais, ou eles mesmos nos acessam, ou por indicações, né? A gente vive num mercado onde o network é extremamente importante. Mas, usualmente, nesse nível de posição, Luiz, o cliente ele quer o profissional que está no concorrente, né? Então, a gente desenha quais vão ser as empresas que nós vamos abordar, abordamos esses profissionais, entendemos qual é o momento de vida profissional e pessoal, porque, às vezes, uma posição que tem que mudar de cidade, então a gente tem que entender a estrutura familiar, entender o momento de vida, entender a questão do pacote de remuneração. Fazemos uma entrevista por competências muito profunda para entender os principais desafios, os principais resultados ao longo da vida desse profissional durante a sua carreira. Bom, feito isso, ele é entrevistado, como todos os demais candidatos que a gente apresenta, ele é entrevistado pelo cliente. E aí, na sequência, nós fazemos o reference check, né? Então, o referenciamento, ele serve para conversar com ex-líderes, ex-chefes, ex-liderados, ex-pares, mas para estar entendendo como que foi a performance, se teve, se não teve compliance, como é a gestão, como é que é o modelo de atuação desse profissional, para que a gente possa garantir esse profissional. Aí depois vem toda a gestão da carta proposta, fazemos o soft landing, ou seja, os primeiros 3 meses, 6 meses, nós fazemos todo o acompanhamento desse profissional dentro da empresa, ou seja, é um processo bem denso, bem profundo, para que a gente possa garantir. E não à toa a Prime, né, nos últimos 10 anos, nós, os sócios da Prime, não temos nenhum tipo de problema. Ou seja, nem o profissional pediu para sair, ou ele foi demitido dentro daquele prazo de garantia. Então, porque a gente prima pelo nome. Se é Prime, tem que realmente ser um processo profundo, porque encontrar profissionais, encontrar talentos é como encontrar o ouro. Então, é preciso identificar, ter uma metodologia bem profunda, porque são líderes que vão gerenciar, às vezes, operações de milhares de pessoas, de bilhões de reais ou de dólares. Então, acho que isso que é extremamente importante. Muito legal. E aí, nesse momento, você falou assim, não para, né? É claro que diminui, é claro que o ritmo, às vezes, mas muitas empresas, elas vão passar, principalmente daqui para frente, por processo de transformações, né? Reduções, mudanças, mudanças de escopo, mudanças de perfil de funcionários. E aí você é o seguinte, você acredita que despontam líderes tanto para o positivo quanto para o negativo num momento como esse? Sem sombra de dúvidas, Luigi, porque o momento como nós estamos passando, ele vai exigir, já está exigindo e vai exigir cada vez mais, uma vez que uma coisa que é certa é que o que foi não será, né? Ou seja, o mundo está se redescobrindo, está se reinventando, as empresas e, ao mesmo tempo, as pessoas. Então, novas competências vão ser necessárias neste momento, não somente para os líderes, mas também para os liderados. Uma coisa é certa, novas lideranças vão surgir, são as lideranças situacionais, eles não estão nas posições de liderança, mas eles têm criado novos caminhos nesse atual momento, onde o líder ele precisa ter uma escuta muito ativa, porque às vezes as respostas elas vão vir de todos os níveis hierárquicos, e aí é onde vão surgir novas lideranças, né? Então, vai ser necessário muita atitude, né? É um soft skill aí que parece simples, mas isso ele determina muita questão para o processo de transformação. A gente tem sempre falado sobre a questão de agente de transformação de status quo, ou seja, é mudar o mindset, é ter uma abertura mental e realmente, se as empresas cada vez mais, né? Vamos lembrar que o Brasil ele vem de uma crise desde 2015. Então, as empresas aqui elas já têm feito um exercício de se reestruturar, de fazer mais com menos pessoas, aplicar mais tecnologia, aplicar maior senioridade dos profissionais. Então, consequentemente, reduz a estrutura, menos gerentes, menos diretores, menos coordenadores e por aí vai. A pirâmide ela tende a achatar cada vez mais. E aí, quando vem uma crise,
como a que nós já estamos passando, que acentua um pouco mais a questão do Brasil, evidentemente, acontecem algumas demissões, isso é inevitável, mas as empresas, elas não param. Os processos da Prime Talent não pararam. A gente continua conduzindo processos, o que mostra que vai continuar a ter contratação, mas como bem pontuado por você, Luiz, o processo, a quantidade diminui, mas a busca por maior senioridade, o profissional que ele é mais generalista, né? Ou seja, ele tende a ser cada vez mais valorizado, porque ele é o profissional que vai entrar, é o famoso plug and play, né? Ele entra e já entrega o que precisa entregar, ele já consegue trazer as pessoas juntas, então é um novo tempo. E aí novas lideranças vão ser descobertas, atuais lideranças não vão ter, algumas delas, os soft skills necessários, como uma maturidade emocional, como uma comunicação eficiente, e aí são os profissionais que com certeza vão ser substituídos, mas que sempre aconteceu essa substituição, né? Obviamente, numa pandemia como nós estamos passando, ele acentua alguns pontos para motivar a empresa a tomar essa decisão de troca. Interessante. A LZ vai completar esse ano 16 anos, né? Eu passei por duas grandes crises na LZ. 2009, foi uma crise muito pesada, e a que você acabou de comentar, 2015. E, assim, os nossos clientes, eu percebia uma preocupação menor de tentar manter o time como está tendo agora. Todos os nossos clientes estão tentando manter as suas equipes o máximo possível. O que você falou, tem hora que não tem jeito. Mas eu não havia percebido esta grande preocupação em 2009 e 2015. Isso é um aspecto positivo, ou seja, vamos sair junto disso. Claro que tem gente reduzindo jornada, né? Isso, todas as possibilidades, mas para tentar manter o máximo de equipe possível. Porque na verdade é o seguinte, né, Davi? Tá difícil você ter gente boa nas equipes. Quando você forma uma equipe boa, o grande desafio é você reter essa equipe, né? Antes disso, eu vou fazer a pergunta do Fernando Castilho. Ele está perguntando o seguinte: após a pandemia, um novo requisito será a comunicação digital? Estar preparado para conduzir reuniões será um diferencial? Olha, o mundo digital, a gente já vinha dizendo sobre ele há anos, né? Eu acho que a pandemia, ela impulsionou com que, de fato, as empresas elas digitalizassem, né? Vamos lembrar que se a empresa que quisesse continuar a produzir, ela teve que colocar os profissionais home office. E aí a digitalização, a tecnologia, várias delas tiveram, inclusive, problemas para conectar o profissional em casa aos sistemas da empresa. Nós estamos falando de uma coisa básica. E não é somente você colocar um ponto de internet quando você trabalha em home office, por exemplo. Você precisa de toda a infraestrutura necessária, porque às vezes a pessoa trabalha no computador fixo, né, no desktop, e estando em casa vai ter que trabalhar num laptop. Agora, sem sombra de dúvidas, Luigi, a digitalização ela é extremamente importante, porque ela agiliza os processos, a robotização, a sistematização, a automação, ela vem exatamente para que a gente possa ser mais humano, né? Existe sempre o dilema que a digitalização, a robotização, ela vai tirar empregos, muito pelo contrário. Ela vai facilitar a nossa vida, até porque são os trabalhos repetitivos que são aplicados a esses tipos de sistemática, o que nos permite ter mais tempo livre para fazer aquilo que somos mais nobre: pensar, criar, inovar. Esse é o grande diferencial. E agora, claro, quanto mais a gente parte por uma digitalização, ter inclusive de reestruturações. Uma coisa acaba levando a outra, né? Mas sem sombra de dúvidas, se o processo de uma pandemia, de uma crise como essa, ela impulsiona a questão da digitalização. Isso é algo importantíssimo para qualquer empresa. Às vezes existe de que a digitalização ela acontece somente nas empresas de grande porte. E não, né? Qualquer porte, seja de serviço, de produto, você pode ter uma digitalização e ganhar competitividade com isso, né?
Perfeito. Ficou só um pouquinho aí no final, mas acho que o contexto geral as pessoas pegaram, tá, Davi? Fica tranquilo. Maravilha. Normal também. Live a gente cai, volta, fica... É a infraestrutura do Brasil. Faz parte. O propósito na prática, o que você acha de vídeos currículos para executivos? Será uma tendência? Olha, diversas são as modas que estão sendo criadas, né? Nada substitui uma boa conversa, né? O currículo, indiferente se ele é físico, se ele é digital, se ele é por vídeo, ele vai mostrar uma parte muito pequena do profissional, né? Claro que ele traz algumas informações que já servem de uma pré-seleção, mas com certeza a conversa, a entrevista, ela traz uma riqueza de detalhes muito grande, porque no final do dia quase todo mundo entrega os resultados. O grande ponto, Luigi, é como você vai entregar os resultados, né? Existem lideranças que entregam resultados agregando pessoas. Tem outras lideranças que ele é mais sozinho, o que é errado. Mas tem empresas que acabam tendenciando para esse modelo. Ou seja, uma entrevista não substitui nada, né? Obviamente você tem testes avaliativos, que são os assessments, para você buscar entender quais são as competências, quais são as habilidades, mas o vídeo currículo para o nível executivo, eu tenho visto que ele é menos aplicado. Para níveis de média gestão para baixo, é até para ver um pouco de como a pessoa tem o traquejo, como é a comunicação dela, se tem um raciocínio sequencial, mas para o nível executivo, usualmente, Luiz, são profissionais que estão muito bem empregados, com pacote de remuneração bem atrativo e sequer pensaram em movimentar da carreira. Então, por isso que nós temos que ter uma metodologia muito forte para abordá-lo e entender como que está o momento de vida e pessoal, profissional, para quem sabe participar, ouvir um pouco sobre o processo, né? Usualmente, quanto mais difícil é o profissional, esses são os profissionais que o nosso cliente usualmente quer. Então, é mais ou menos por aí. Uma super curiosidade, né? Minha mesmo. Você vai avaliar um executivo, pode ser um diretor, pode ser um alto executivo. E você vai lá pesquisar ele no LinkedIn, o cara nem LinkedIn tem. E aí você entra num outro, o cara tem LinkedIn, escreve artigo, tem recomendações de ex-liderados. Isso não pesa um pouco, não? Olha, Luigi, a gente tem que, como headhunter, a gente tem que saber identificar, né? Tem alguns profissionais que nem currículo tem. Porque às vezes está a vida inteira na mesma empresa e às vezes não tem o LinkedIn também e não utiliza o LinkedIn, o que não quer dizer, a gente não pode classificar esse profissional como um profissional bom ou ruim. Porque ao mesmo tempo você vai encontrar profissionais que têm um ótimo marketing, que tem um LinkedIn, que é muito ativo nas mídias sociais, mas é um profissional que não tem aderência àquela cultura, àquele modelo, e talvez a forma como ele entrega os resultados não tem muita aderência com o cliente. Então, agora, claro, o ditado é prático. Quem não é visto, não é lembrado. Claro que, com certeza, se você tem um LinkedIn muito bem estruturado, se você participa de discussões, se você escreve artigos, né? Se você faz umas lives ou vídeos opinando sobre algum assunto ao qual você tem expertise, você começa a se tornar referência, as outras pessoas começam a te adicionar. Então, vamos lembrar que tudo é uma construção de imagem. Não adianta somente ser, tem que parecer. E no mundo executivo isso é muito importante, porque sempre alguém conhece você, conhece as suas atitudes, e na hora que a gente vai fazer um reference check, né, que é o referenciamento, seja pela Prime Talent, ou às vezes o próprio cliente faz, isso é importantíssimo, porque quem é o Luigi? E naquela última empresa? E na anterior? E na anterior? Claro. Nada, hoje em dia, nada fica escondido, especialmente depois do mundo digital, né? Basta você jogar no Google, você pega, às vezes, problemas que, às vezes, é um profissional que teve problemas de compliance, que, às vezes, enfim, tudo hoje você consegue descobrir fazendo pesquisas, seja digitais, com as pessoas. Então, é possível você levantar, né, todas as informações. Muito legal. O programa Eu Sou 60. E o mercado para os mais velhos? Olha, o mercado, ele é sempre
disponível para todas as idades, gêneros, raça, né? Vamos falar um pouco de diversidade. Vamos lembrar que, algum tempo atrás, o mercado ele acabou impulsionando a contratação da geração Y, né? Que ascenderam as posições. Quando veio a crise agora, a gente percebeu claramente que nem todos os executivos que estavam nas posições executivas, eles tinham repertório, eles tinham um track record com relação a vivenciar uma crise, por exemplo. E a gente sabe que a crise, Luigi, ela é cíclica, ela tem início, meio e fim. Ou seja, há momentos em que você vai precisar, sim, como líder, reestruturar, demitir. Às vezes vai ter que demitir 3 e vai ter que contratar um que vá substituir esses 3. Ou seja, é uma decisão que exige maturidade, que exige repertório com relação a isso. Por outro lado, percebeu-se em alguns momentos que a geração mais madura não tinha tanta afinidade com relação à tecnologia como as gerações mais novas. Cada vez mais, as empresas estratégicas, com os RHs estratégicos, têm mesclado essas gerações. Agora, independente da idade, porque às vezes você vai pegar profissionais novos que não têm conexão com o digital, que não tem empatia, que não tem os soft skills necessários, não serve. Por outro lado, às vezes você vai ver executivos, às vezes de 60, de 70 anos, que têm energia vital, que têm, sabe, vontade de aprender, que agrega o time, que é mais conectado do que alguém de 30 anos. Então, a gente também não pode estereotipar profissionais pela idade, mas sim como ele entrega, como ele traz isso com paixão. Porque a gente tem sempre falado de felicidade no trabalho, né, Luiz? Então, a felicidade no trabalho é isso. Você tem que fazer aquilo que te dá paixão. Então, porque cada vez mais a gente trabalha mais, é um estresse do dia a dia, são decisões, são clientes cada vez mais exigentes, com prazos cada vez menores. Então, você só vai conseguir suportar isso com resiliência, com maturidade, se você tiver paixão. Né? Então, indifere a idade, você tem que ter energia. Agora, claro, aqueles profissionais que não se atualizarem, mesmo sendo mais maduros, eles vão estar fora do mercado, assim como os mais novos. Também estarão fora do mercado se não forem profissionais diferenciados. O talento é se fazer necessário, simples assim. Maravilha. Grande Samuel Lloyd. Davi, por que as lideranças precisam pensar no legado? Qual a importância disso para as corporações? O legado é algo individual ou corporativo? Maravilha. Samuel, comentando sobre o que você disse no início, ele foi um grande patrocinador do Mineirão Prime Experience, um executivo extremamente diferenciado com carreira internacional e tem apoiado o Mineirão nesse processo de transformação e agora, né, em São Paulo também, ali no Ibirapuera. E o evento que a gente trouxe foi exatamente sobre isso. Nunca teve tanta discussão e tanta importância com relação a legado, com relação a propósito, aquilo que te move. Né? E as lideranças, Luiz, estão cada vez mais sedentas com relação a isso, porque o lucro pelo lucro, ele não nos leva a lugar algum. E o que nós vamos deixar para a próxima e para as próximas gerações? Né? Obviamente, eu acho que o movimento ele precisa ser dos dois lados. Né? Porque se você contrata pessoas, executivos, profissionais de qualquer nível, que não pensa no legado, e o legado é aquilo que eu vou deixar realmente de resultado. A partir do momento em que eu faço entregas medíocres para o meu cliente, entregas medianas, eu não estou pensando no legado. Então, eu acho que o legado ele precisa ser individual e, ao mesmo tempo, ele precisa ser da empresa, porque uma coisa conecta a outra. Ao mesmo tempo, se existe uma empresa que não preocupa com o legado, como que você vai atrair profissionais que preocupam com o legado? Né? Então, isso tem muito a ver também com a cultura da organização. Além do que, é extremamente visível, Luiz, de profissionais que preocupam com o legado. Nós, da Prime Talent, somos embaixadores do Child Fund, que também foi um dos organizadores, junto com a gente, do Mineirão Prime Experience, que apoia milhares e milhares de famílias, e a gente tem sempre discutido sobre essa questão de legado. Né? Que legado que a gente vai deixar? Será que a gente tem apoiado o terceiro setor, né, de forma assertiva, fiscalizado para onde que tem sido os investimentos? Ou seja,
O legado, ele envolve diversas esferas. O legado da empresa, qual o legado que os executivos estão deixando? Acho que o momento ele tem sido muito propício, até para que a gente está dentro de casa, que legado que a gente vai deixar enquanto família? Né? Será que o mundo é só trabalho? Que legado que a gente vai deixar com relação ao meio ambiente? Né? Com essa pandemia, o mundo parou. Agora a gente pode ver, inclusive, peixes em rios que estavam extremamente poluídos, na Europa, por exemplo. Então, assim, será que a gente estava no caminho certo? Né? Então, legado tem a ver com tudo. Legado tem a ver com compliance, tem a ver com modus operandi, com a cultura. Então, acho que tanto um quanto o outro precisa preocupar, porque esse é um ponto que vai levar ou não as empresas para o próximo passo. Né? Preocupar com o legado é preocupar com a perenidade da organização e, consequentemente, dos profissionais também. Muito legal. Na quinta-feira passada, nós fizemos um webinar com o Rafael Menin, CEO da MRV, e com o Ricardo Gontijo, diretor executivo da Direcional. São as duas maiores construtoras do Brasil hoje. E eles falaram muito disso. Assim, eles acreditam que o papel social das empresas vai aumentar e vai se diversificar muito depois do coronavírus. Realmente, assim, perder um pouquinho de margem, mas pensar um pouco mais na sociedade, pensar um pouco mais nas cidades, nas regiões onde eles estão. Claro que existe o papel do governo, mas eles acreditam que o papel das empresas vai mudar e vai melhorar depois disso tudo, bastante interessante. A Kátia Rafael Coach, estamos em sentimento coletivo de cooperação. A Soraya Gisele, parabéns, Elisei. Prime Talent é uma referência no mercado de BH. Davi é um querido e excelente headhunter. Obrigado. A propósito, na prática, agradeceu aqui pela resposta. Grande Gustavo Oliveira, lá do Via Shopping. Cláudio, grande Cláudio, lá da Help E-Commerce. Parceiros, clientes, obrigado, gente. Thaisa Francis, excelente colocação do Davi. Muito legal. Claudinha Cavalcante. As empresas nessa quarentena estão muito atentas às posturas. Tendo em vista que uma influencer perdeu 9 contratos hoje por zombar de uma situação de saúde mundial, como você vê essa posição no mercado? Acho que ou tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. A todo momento a gente está sendo observado, né? Como que a gente tem se posicionado, as mídias sociais, ao mesmo tempo em que elas favorecem, ela expõe muito sobre o profissional, né? Aquele profissional que faz comentários um pouco mais assertivos ou expressando a opinião sem entender qual é a opinião do outro, qual que é a empatia, né? Você tem que, você tem opinião, o outro também tem opinião, mas a gente tem que entender que não é interessante polarizar. E a gente está numa fase do Brasil que tudo é polarização, né? Se eu falo que eu sou A, o outro fala que ela é B, e aí você começa uma discussão sem fim. Isso diz muito sobre o profissional. Eu sempre digo, Luiz, que são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, você pega muito sobre aquele profissional, né? Então, às vezes, os profissionais eles estão se posicionando de uma forma muito errada nas mídias, de uma forma geral, criticando certas marcas, criticando certos governos, certas decisões, certas posturas. E, como a Kátia comentou, a gente vive um momento do coletivo, né? Ou seja, nossa ação impacta positivamente ou não o todo, né? A partir do momento em que eu não faço isolamento, por exemplo, eu posso me contaminar e contaminar as outras pessoas. O momento ele é muito propício para aumentar o nível de consciência. Isso tem sido muito falado por diversos profissionais nesse sentido. Então, a gente aumenta o nosso nível de consciência. É preciso ter empatia e entender por que o outro está posicionando daquela forma. Expressar a nossa opinião, sim, que isso é muito importante, mas saber ouvir. E saber ouvir, às vezes, é você juntar a ideia A com a ideia B e criar uma ideia C. Isso é muito importante, porque às vezes você vai fazer um comentário, vai perder um contrato, né? Porque o seu cliente está vendo esse comentário que você fez, né? E assim, o mundo é muito pequeno, as pessoas se conhecem. Então, é importante você saber como você vai se posicionar nas mídias sociais,
nos grupos de WhatsApp, né? Porque na era de print screen, você pode perder contratos aí, sem sombra de dúvidas, né? Com certeza. Agradecer a participação da Leimara Gomes, a Ana Célia, Davi, grande profissional, Sul Matosinhos Prime é nota 1000, Cíntia Salmazo, muitas vezes a polarização indica inflexibilidade. E agradecer também a participação da Renata Sanches. Ô, Davi, você falou 2 vezes na nossa live sobre soft skills, né? Que eu queria que você explicasse um pouco mais para as pessoas, né? É hoje não digo um perfil, mas é uma necessidade do profissional, né? Eu queria que você explicasse isso um pouco mais. Maravilha. Bom, nós temos hoje as 2 coisas. O hard skill, né? Que são diploma, por exemplo, que você adquire numa faculdade, é o seu curso de inglês, é uma certificação técnica, por exemplo. Isso é o hard. Você vai, treina, faz a prova, a certificação você obtém. Os soft skills são competências e habilidades, algumas delas natas, você nasce com aquilo, né? Tem gente que tem a grande habilidade de comunicação, o outro tem muito mais facilidade para as questões de exatas. Você, às vezes, nasce e, às vezes, você também pode melhorar através de processos qualificados de coaching, mentoria e diversas outras ferramentas. Então, o que seria um soft skill? Gestão do tempo é um soft skill extremamente importante, especialmente agora em épocas de home office, né? As pessoas estão tendo que gerenciar o tempo, estão tendo que ter uma comunicação assertiva e cada vez mais, é outro soft skills, né? Resiliência, ou seja, é tudo aquilo em que você realmente precisa trabalhar. Maturidade emocional é uma soft skills que às vezes tem tirado presidentes das suas posições porque não sabe conduzir durante um processo de crise, por exemplo. Evidentemente, você vai passar por questões estressantes, né, que vai exigir uma maturidade emocional, seja para criar um engajamento, é uma outra soft skill, né? Criar um engajamento, comunicar às pessoas, tomar decisão, uma outra soft skill. Ou seja, a tomada de decisão onde você vai, às vezes, ter que demitir, vai ficar com um grupo mais enxuto, vai ter que influenciá-los e dizer que realmente o grupo vai ser mais enxuto, vamos ter que trabalhar mais para passar esta crise. Ou seja, são diversas competências e habilidades, softs, por isso que é o nome de soft skills, onde você, ao longo do tempo, você vai aprimorando. A própria experiência vai te trazendo uma maior robustez dessas soft skills. O ditado ele é prático, a gente é contratado pela competência e demitido pelo comportamental. Então, na grande maioria, os últimos processos seletivos que a Prime Talent tem conduzido desde 2015, por exemplo, vamos voltar um pouquinho, quase sempre é por conta de soft skills. Tem tirado presidentes, diretores das posições, porque de nada adianta você ter formação em Harvard se você não tem empatia com o outro, se você não tem escutativa, se você não cria novas lideranças, né? Ou seja, de nada vale os títulos se você não conseguir colocar isso em prática, né? Com as pessoas e através das pessoas. E não é uma coincidência, né, que os CEOs das maiores empresas do Brasil são pessoas que sabem falar, que têm postura, que engajam o time, né? O time quer se ver naquele líder, né? Quer trabalhar por ele também, né? Acho que tem várias questões aí bastante interessantes. Obrigado, viu, Davi? Thaisa Francis, tenho a impressão que LinkedIn virou marketing. O que realmente devemos colocar no LinkedIn? Ou realmente virou um Facebook profissional? Eu acho que como toda e qualquer mídia social, né, obviamente o LinkedIn ele veio para profissionalizar todo esse processo e ainda é a mídia social com maior impacto no nível profissional. Depende como você vai utilizar a ferramenta, né? Sem sombra de dúvidas, ela é sim uma grande vitrine profissional, mas mais importante do que fazer, ela é muito importante para você fazer contatos, expor primeiramente quem é o profissional, que formações, que empresas que você trabalhou. Ela não é para você colocar o seu currículo, né? Realmente é para te chancelar, onde ali você vai participar de grupos de discussões de diversas temáticas, onde você vai expor e vai inclusive se conectar.
se conectar com outras pessoas daquele determinado tipo de assunto em qualquer lugar do mundo, né? Então, como utilizar essa ferramenta? Bom senso é extremamente importante. Claro que, como eu sempre falo, imagem é tudo. Então, escolher uma boa foto, uma foto corporativa, né? Falar um pouco sobre você, que tipo de projetos que você participa ou participou, se você participa ou não no terceiro setor, se você apoia ou não essas causas, que tipo de assuntos que você pode, inclusive, escrever algum tipo de artigo, porque você ganha notoriedade com relação a isso. Agora, claro, tem gente que tem utilizado dessa ferramenta para chamar a atenção, então, de forma extremamente errada. E aí isso vai denegrir, sem sombra de dúvidas, com relação à imagem profissional. Porque na hora que um headhunter, ou um presidente, ou, enfim, qualquer pessoa que for lá, e aí a mídia é aberta, vai ter acesso, aí vão ver quais são os seus comentários, que tipo de post que você faz, que tipo de bandeira que você levanta. Então, é sempre importante o bom senso. Ele sempre é extremamente assertivo nesse momento. Indiferente, você pode constituir um excelente posicionamento em qualquer uma das mídias. Tem gente que faz isso muito bem em Facebook, em Instagram, enfim. Eu acho que qualquer uma das mídias, quando bem utilizada, ela pode trazer resultados fabulosos. Muito legal. Claudinha, que live maravilhosa. Já estou até no vinho em plena segunda-feira. Muito obrigado. A Leimara Gomes, excelente colocação. O propósito na prática. Davi, todos os headhunters deveriam ser iguais a você. Os líderes das empresas estariam em outro patamar. Olha que maravilha. Obrigado. A Kátia está perguntando, como você vê no pós-Covid os valores... Como você vê no pós-Covid, os valores irão nortear o mundo corporativo? A gente já falou um pouquinho disso, né? Bacana. Exato. Davi, falamos de soft skills, falamos um pouco dessa questão da digitalização, do perfil do líder nesse momento. E eu queria saber também o perfil do liderado. Eu queria saber assim, e aquele cara, porque eu acho engraçado, porque a sociedade, de maneira, eu não sei se errada, mas enfim, força uma barra que todo mundo tem que ser líder, que todo mundo tem que ser empreendedor, que todo mundo tem que ser visionário. Mas tem muita gente que não tem esse perfil e tem que ser respeitado. Tem um cara de operação excelente que entrega tudo que lhe é demandado e gosta de estar ali no escritório, não gosta de desenvolver novos projetos e entrega muito bem. Qual que é a postura do liderado nesse momento? Bom, primeiramente, excelente questão, porque é isso, né? Acho que a gente vive um mundo onde não precisa todo mundo ser líder, nem todo mundo precisa ser diretor, ser presidente, ser gerente. Eu sempre digo que você precisa ser o melhor na posição a qual você encontra, né? Então, se você lida na área de limpeza, dê o seu melhor, destaque e faça além daquilo que você foi contratado. O grande ponto é o que você entrega. Você vai além, você é medíocre, você entrega apenas aquilo que as pessoas solicitam de você, né? Eu acho que é extremamente importante, claro, aqueles que têm competências e habilidades para gerir pessoas, porque gerir pessoas também, existe o lado do glamour, mas é extremamente árduo, né? Você liderar, gerenciar, influenciar, catequizar, não é uma situação extremamente simples. Precisa ter competências, habilidades, soft skills, enfim, extremamente consolidados. Agora, você na posição de liderado, você precisa ter as mesmas competências e habilidades. Ou seja, você precisa ter atitude, você precisa ser ousado, propositivo, questionador, mas não aquele questionador que simplesmente aponta os problemas. As empresas não contratam as pessoas para dizer que tem problemas, porque todas têm. As empresas querem profissionais que questionem, mas que também apresentem novas soluções, novos caminhos, novas oportunidades. Esses são os profissionais que cada vez mais vão crescer. Vamos lembrar que dentro das organizações você tem a carreira Y, que é a carreira técnica. Não necessariamente vai ser um gerente, um diretor, um vice-presidente ou mesmo um presidente. Você pode seguir numa carreira técnica, uma carreira Y, digamos assim, ter ganhos salariais extremamente consistentes. Mas eu sempre digo que se você não é um bom analista, você jamais vai ser um bom coordenador. Assim, se você não é já um bom gerente, eu acredito que você não vai ser um bom diretor. Então, na posição ao qual você está trabalhando hoje, dê o seu melhor, entregue os melhores resultados, agregue as pessoas, porque
cada posição é uma oportunidade para você fortalecer quanto às suas competências, quanto às suas habilidades, para que, tendo a oportunidade, você vai crescendo na escala hierárquica da organização. E há espaço para todo mundo, né? Então, há aqueles que realmente vão liderar e aqueles que vão ser liderados. E é sempre importante você apoiar a liderança, né? Muito legal. Agradecer a participação do Flavinho Guerra, Bruno Queiroz, parabéns pela live. Bárbara Naves Nogueira, live de alto nível, obrigado, Bárbara. O Davi, uma outra questão que eu queria colocar é o seguinte, né? Já estamos falando aí, as previsões é que poderemos chegar a 20. O Brasil já tinha 10 milhões de desempregados e algumas instituições estão falando que a gente pode chegar a 20, a 30 milhões e por aí vai. O cara foi demitido, né? Independente da posição. O que você sugere? Assim, claro que em qualquer momento ser demitido não é confortável, né? Independente do motivo. Mas neste momento eu acho que as pessoas ficam mais inseguras. Falam assim, não, mas será que eu vou ser contratado? Será que eu vou demorar um ano para me recolocar? O que você sugere, assim, na prática? Fui demitido. O que eu faço? Tira um tempo, estuda. Sugere para o pessoal. Vamos lá. A primeira coisa é olhar as finanças, né? Porque é ela que vai te garantir um conforto ou não. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem isso muito no DNA. A questão financeira, né? As empresas, na grande maioria, elas têm caixa para 27 dias, né? Ou seja, e essa é uma crise muito diferente das demais. O mundo parou. Ninguém previa esse acontecimento. Então, no que tange a questão pessoal, eu acredito que, primeiramente, é muito importante você rever suas finanças. Que tipo de custos, que tipo de gastos eu posso cortar nesse atual momento? Que tipos de luxo não se fazem necessário nesse atual momento? Bom, feito isso, organizado as contas, o que eu pago, o que eu não pago, obviamente você precisa usar desse momento, Luiz, para um autoconhecimento. Por que eu fui demitido? Porque a empresa continua, o seu par continua, e por que você foi demitido? Então, a segunda coisa é você fazer uma autorreflexão para entender por que foi você. Que tipo de gaps, que tipo de competências eu devia ter aprimorado ou não, se foi uma questão de postura, se foi uma falta de atitude, ou seja, é entender por que você foi escolhido para essa demissão. E aí, baseado nisso, você precisa aproveitar esse tempo para se fortalecer. Bom, no momento que nós estamos vivenciando essa pandemia, as grandes instituições de ensino liberaram acessos gratuitos, né? Ou seja, você tem Harvard com cursos sem nenhum custo, IBMEC e por aí vai. Ou seja, você tem diversas formas para você melhorar. Você pode melhorar o seu inglês. Vamos lembrar que o British Council já disse que 3% apenas dos brasileiros falam inglês fluente. E isso tem tirado presidentes de posições para novas posições. Ou seja, utilizar esse momento para buscar um aperfeiçoamento das competências e habilidades. Por quê? Fui demitido, estamos numa crise. O mundo parou? Não. Como eu disse inicialmente, as contratações elas continuam. Talvez vai ser necessário um tempo maior para você se recolocar. Mas se você for um talento, óbvio que as empresas vão atrás de você para tentar te atrair, né? E não há demérito algum a pessoa que está desempregado, mesmo porque, nesse momento, alguns bons profissionais também serão demitidos, né? Então, é usado o momento para repensar e talvez redirecionar a carreira. Por incrível que pareça, Luigi, nem sempre a empresa que está tomando a decisão nesse momento para dar a carta de demissão. Tem alguns profissionais que, mesmo durante a crise, mesmo durante a pandemia, eles têm tomado a decisão e falam o seguinte: não é para mim, eu quero pedir minha demissão. É mais raro, obviamente, mas isso também tem acontecido. Por quê? Num processo de reflexão desse, às vezes você pode perceber que você não está feliz onde você está. E aí é onde você vai redirecionar a sua carreira, planejar, e precisa ter um plano muito assertivo. Não é porque você está com tempo livre que você não pode otimizá-lo e realmente aprender e melhorar outras competências e habilidades. É isso, é fazer um planejamento para onde eu quero ir. Que tipo de empresa, que tipo de mercado, que tipo de posição, e ver se você tem aderência ou não. Se não tem,
você tem que correr atrás. Ou melhor, na frente, porque se correr atrás já está atrasado, né? Eu vejo que algumas pessoas, elas querem a fórmula mágica, sabe, Luigi? O que eu faço agora? Na verdade, já devia ter feito antes, né? Devia ter se preparado financeiramente, devia já estar falando inglês fluente, devia já ter essa ou essa formação. Então, já que não fez, antes tarde que mais tarde. Ou seja, comece agora, porque novas oportunidades, novas posições, elas vão surgir constantemente. Muito legal. Ô, Davi, você acredita que nós já estamos há 50 minutos conversando? Rapaz, o tempo voa. Não passou rápido? Eu falei com você, meia hora, 40 minutos, alguma coisa. É bom que agora nós vamos até 9, que o papo está muito bom. Agradecer aqui a participação da SL Fitness, também a ICOP Consultoria. Parabéns, Davi, pelo excelente trabalho frente à Prime. Fernando Castilho correndo à frente sempre. Soraya Gisele, excelentes considerações. Calma, Claudinha, não vai acabar ainda não, tem 9 minutos ainda. A Maíra Dias Gomes está perguntando o que o Red primeiro avalia num candidato. Você também já falou um pouco, mas é legal, ela não ouviu, é importante você repetir para ela. Claro. Cada empresa, cada posição, você tem diversas esferas que você precisa avaliar. Então, há posições onde você vai olhar muito como é a apresentação desse profissional, como é a comunicação, sobretudo, todas as outras competências. Como é que ele entrega os resultados? Se é uma pessoa que vai fazer uma gestão, como ele faz essa gestão desses profissionais? Como ele entrega os resultados? Porque às vezes você tem profissionais que vai junto com a equipe, outros não, mata a equipe, mas entrega o resultado a qualquer custo. Isso não traz perenidade para as organizações. Mas eu sempre digo que no momento de uma entrevista, Luigi, nada mais é do que um bate-papo. As pessoas têm medo da entrevista, né? E ninguém melhor do que você para contar a sua história profissional. Então, é ter clareza, e às vezes você pega candidatos que não têm a clareza da própria carreira, né? Ou seja, o grande roteiro eu entrei nesta empresa, estava nesta posição, e aí você teve esses desafios, teve esse cenário, fez essas ações e trouxe estes resultados, quantitativo e qualitativo. E assim você vai contando a sua carreira sem mentir. E às vezes alguns candidatos mentem, e aí quando a gente vai fazer um referenciamento, a gente pode pegar alguma mentira, e aí a gente tem técnicas para isso, mesmo durante a entrevista, e nada pior do que um profissional que mente, né? Então, ele é a primeira coisa que vai desclassificá-lo. Então, é contar. Mesmo porque, Luigi, o processo, ele é a due diligence, né? Ou seja, tanto o candidato avalia a empresa, quanto a empresa avalia o profissional. Houve um tempo que a empresa que escolhia, hoje não mais. Os dois avaliam e se escolhem. Então, é necessário você ter clareza, entender... Sim? Não, bacana. Não, desculpa te cortar. Pode concluir, desculpa, pode falar. E aí você precisa ter clareza, né? Essa empresa é interessante. O processo seletivo, ele diz muito sobre a empresa. Aquele processo seletivo que está sempre cancelando, em cima da hora a sua entrevista, remarcando, já diz que é uma cultura de uma empresa desorganizada, por exemplo, que não tem tanto respeito para os talentos. Já está fazendo isso com um profissional antes da lua de mel, digamos assim, o que vai ser depois? Então, realmente todo mundo precisa participar desse processo com muita assertividade, porque ambos estão escolhendo. E mesmo nos níveis de alto executivo, você pega mentira? Olha, é menos frequente, mas em alguns momentos você acaba detectando, né? Não apenas mentira, mas o processo, através de várias entrevistas, Luiz, você vai vendo aquele profissional em diversos momentos. Eu sempre aconselho os nossos clientes, quanto mais entrevistas conseguirem fazer com o mesmo profissional e com interlocutores diferentes da empresa, mais rico fica o processo. Porque, às vezes, o profissional ele teve uma noite ruim, ou brigou, ou enfim, e aí naquele dia ele não vai estar tão bem. E aí, às vezes, ele vai ser desclassificado. Né? Ou o contrário, às vezes ele vai brilhar num dia, no outro dia nem tanto. Então,
E assim é o ser humano. Ninguém é tão perfeito, tão alegre, né? Então, a gente traz e contrata profissionais com suas competências, habilidades, mas também com seus gaps. Ninguém é perfeito. Então, quanto mais entrevistas, mais interessante, mais você conhece sobre o profissional, sem sombra de dúvidas. Legal. Grande Leandro, lá do Grupo Band, 2 monstros do mercado. Que isso, hein, Leandro? Quem sou eu, meu amigo? O Davi é monstro e eu sou pequenininho. É Ô, Leandro, monstrão. já estou te convidando ao vivo para uma live aqui na LZ, hein? Vou te mandar mensagem para a gente combinar. O Leandro, além de diretor lá do Grupo Band, é palestrante, agita geral, um cara excelente super profissional. pra cima. Excelente profissional. O Fernando Castilho está aqui, ó. Agora vem a dica de qual vinho você sugere. Ah, pelo amor de Deus, Fernando. Aquele que o seu paladar melhor agrada. Eu sempre falo que, óbvio, tem vinhos mais caros que são excelentes, mas o importante é, experimentou e gostou? Ó, vai em frente. Não, minha esposa colocou, eu sinceramente não sei qual é, mas tá uma delícia. Depois passo, viu, Fernando? Valeu. Rosa Maria, acho ótimo ir às 9. Leandro, transparência e lisura sempre. Kátia, excelente. A Claudinha, as oportunidades de curso estão grandes pelas instituições. Você acha que as oportunidades aumentaram e as pessoas estão aproveitando? Eu me inscrevi em um que você enviou hoje. Ah, que legal. Show. O Leandro, falamos muito em contratação, mas precisamos saber desligar os profissionais também. Quais as dicas da Davi sugere? Outra excelente. coisa, a gente falou do liderado, a gente falou do demitido, mas e o líder na hora que vai demitir, na hora que vai desligar? Essa pergunta é extremamente interessante, Leandro, porque como você encerra o ciclo, né? O profissional, ele precisa entrar e sair pela porta da frente, né? Então, se foi a decisão do profissional pedir a demissão, ele tem que entregar os resultados dele até no último segundo, né? Ou seja, não pode deixar cair performance, não pode ter nenhum tipo de problema de relacionamento, fechar o ciclo com chave de ouro, né? E no que cabe à questão da empresa, também. Mesmo num processo demissional, às vezes é um bom profissional, mas você não consegue ficar com 2, 3. Você precisa escolher um profissional. Então é fazer isso de forma respeitosa, de forma transparente, né? Eu acho que algumas empresas ficam utilizando algumas desculpinhas, né? Porque precisamos reestruturar, tá? Mas por que eu e não o outro? Então é um momento também, para que um processo demissional aconteça, presume-se, Luiz, que tenha acontecido feedbacks anteriores, onde o profissional não já estava apresentando uma performance adequada ou estava tendo algum tipo de problema de relacionamento, enfim, ele tem que ter sido avisado até para não ser pego de surpresa, né? Agora, quando chega o momento da demissão, realmente você não é uma tarefa fácil, como a Claudinha está comentando, é extremamente doloroso, porque às vezes você vai ter que desempregar um pai de família, mas um líder ele também precisa tomar uma decisão, porque às vezes uma demissão não feita, você pode levar uma empresa à falência quando você não toma essa atitude, essa decisão na hora certa. E o processo ele precisa ser extremamente respeitoso. Eu já vi empresas que conduziram processos respeitosos, alinhados, com um bom pacote de saída, postergaram o plano de saúde para o funcionário, para a família. E às vezes o mercado mudou. E aí, quando a empresa volta para o mercado, ele pode chamar esse profissional de volta. E aí eu já vi os dois caminhos acontecerem. O profissional que foi respeitado, ele fala, uau, vou voltar para essa empresa. E aquele profissional que fala o contrário. Não, eu não quero voltar para a empresa. Porque, às vezes, o processo ele não foi respeitoso, né? E eu acho que a gente precisa ter gratidão como profissional e como empresa, né? Aquele profissional, às vezes, passou anos, décadas. Então, o mínimo de respeito ele se faz necessário, é extremamente importante, porque nós estamos lidando com seres humanos, né? Então, é preciso esse mesmo. Papel na hora da saída. Ô Davi, 59 minutos, temos aí 54 segundos para a nossa live terminar. Te agradecer demais, tinha muitas outras perguntas, o papo foi ótimo. Vamos marcar mais para frente outra. Só falar aqui os últimos comentários.
Flávia Moraes, lá do Minas, eu acho que é a Flávia do Minas. Concordo, fechar o ciclo é essencial para iniciar uma nova trajetória. O Leandro, feedback fundamental, até para desenvolver os skills. Respeito e gratidão disso tudo. Ana Luísa Carvalho também aqui participando. Grande Gustavo, lá do Via Shopping. A Flávia está falando que é do Minas mesmo. A Kátia, parabéns. A Bárbara, parabéns aos dois. Gente, muito obrigado. 15 segundos. Obrigado por tudo. Amanhã, Heloísa Santos, da UENG, falando de moda. E aí, obrigado, viu, Davi? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, Luiz. Valeu, um abração. Tudo de bom, gente. Boa semana.